Essa noite, então, nós daremos continuidade aqui à nossa série de ministrações voltadas para o tema renovo. Diversos irmãos já passaram aqui, o irmão Paulo, o irmão Alex, o irmão Pedro já deixaram aqui as suas contribuições. E eu creio que cada um aqui já está recebendo uma porçãozinha do renovo. Eu não sei você, mas eu tenho recebido, eu tenho crido, tenho ali aberto meu coração para as palavras que estão sendo semeadas aqui. E o Senhor já tem feito coisas na minha vida, eu espero que também Ele esteja fazendo na vida de cada um de vós aqui essa noite, amém? Então hoje nós continuaremos aqui, como dito, dando continuidade aqui sobre o tema renovo. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia junto comigo, lá no Salmo de número 51, salmo muito conhecido por todos nós, um cântico, uma poesia de Davi. Salmo de número 51, e nele nós leremos, igreja, os versos de número 1 até o verso 10, amém? E o tema para a nossa mensagem será 3 passos para o renovo. 3 passos para o renovo será o tema da nossa mensagem aqui essa noite, amém? E diz assim então a palavra do Senhor: Tende misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração ensinas a sabedoria. Purifica-me como esopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Até aqui, graças ao Senhor. Queridos, para que nós possamos compreender aqui de modo mais abrangente este salmo, escrito aqui por Davi, esse cântico, nós precisaremos voltarmos lá a 2 Samuel, capítulo 11 e 12, onde o próprio Samuel ali, ele vai nos narrar a história do adultério de Davi com Betseba. Essa história todos nós conhecemos, mas eu vou trazer aqui à tona a memória de nós aqui novamente. Lá em 2 Samuel, nos capítulos 11 e 12, vai dizer que certa feita o rei Davi ali estava no terraço do seu palácio, quando de repente ele avista uma mulher por nome de Betseba, esposa de Urias, filha de Eliã. E o texto diz que Davi, ele olha essa mulher, a Bíblia fala que Davi, que ela era uma mulher muito formosa, muito bonita, e Davi ali do seu terraço, ele olha para essa mulher, e esse olhar desperta uma curiosidade, um sentimento em Davi. E Davi então pergunta aos seus servos: olha, quem é aquela mulher que está se banhando ali no terraço? E o servo de Davi fala: Senhor, essa mulher é Betseba, esposa de Urias, filha de Eliã. E o texto diz que Davi, mesmo com essa ficha técnica, mesmo com esses relatos de que Betseba ela era uma mulher casada, de que Betseba ela era uma mulher comprometida, isso não fez com que Davi avançasse no seu plano de ali deitar com Betseba. O texto diz que então Davi manda os seus servos trazê-la até as dependências do seu palácio. E diz o texto ali então que Betseba ela cumpre a ordem do rei, ela vem até a Davi ali no seu palácio, e o texto diz que Davi, ele deita-se com ela, e após deitar com ela, o texto diz que ela vai para sua casa. Só que com o passar dos dias ali, igreja, ela percebe que ela estava grávida de Davi. Ela percebe que ela iria ter um filho de Davi. E ali diz o texto que ela manda comunicar a Davi, através dos seus servos, que ela estava grávida. E aí os servos de Davi vão lá no palácio do rei e falam: Davi, Betseba, a esposa de Urias, ela está gestante, ela está grávida. E aí Davi fica desesperado, Davi não sabe o que fazer. E aí a partir desse momento ele vai tentar ali montar algumas estratégias para tentar encobrir essa gestação, esse adultério com Betseba. E a primeira estratégia que Davi ele toma
é mandar chamar a Urias. Urias aqui no contexto de 2 Samuel, no capítulo 11 e 12, ele estava na guerra contra os amonitas, representando ali o povo de Judá, o povo de Deus. Urias aqui era servo de Davi. E Davi, então, ele começa a traçar o plano, e a primeira coisa que Davi vai fazer é mandar chamar Urias. Urias estava na batalha contra os amonitas. Davi manda chamar Urias. Urias, obediente, ele vai até Davi, e Davi pergunta para ele: Urias, como está lá a peleja, Urias? Como está a batalha? E Urias fala: Senhor, nós estamos avançando. O povo de Deus está derrotando os inimigos, nós estamos ganhando terreno. E aí Davi fala para ele: Urias, olha, deixa eu te dizer uma coisa, você tem sido bom combatente, você tem sido bom soldado, eu vou te dar alguns dias de descanso, Urias. E o texto diz que Urias, ele não aceita esse descanso. Primeiramente ele vai ali, ele sai da presença de Davi, e Davi fala para ele: olha, Urias, pega esses dias que eu vou te dar de descanso e vai para sua casa. Só que o texto diz, igreja, que ao invés de Urias ele ir para casa, para ficar com sua esposa, ele permanece lá na porta do palácio de Davi. E aí o servo de Davi vem Urias ali e fala: Senhor, Urias, a quem tu mandaste para casa deitar com Betseba, ele está lá ainda na porta do palácio. E Davi então manda chamar Urias novamente. Urias vai até a presença do rei, e Davi fala para ele: olha, Urias, eu não mandei você ir para casa, eu não te dei 2 dias de descanso, mas a intenção de Davi aqui era tentar encobrir a gestação de Betseba. E aí Davi então ele vai tomar uma segunda alternativa. Davi fala para Urias assim: olha, Urias, tudo bem, então você não quer ir para casa? Fique 2 dias mais aqui, no meu palácio aqui em Jerusalém, depois eu vou ver o que é que eu vou fazer com você. E o texto diz que no dia seguinte, o rei Davi ele prepara ali um banquete para Urias, e nesse banquete ali o texto diz que havia algumas bebidas alcoólicas, e Davi ali, ele embriaga Urias, e depois de Urias bêbado, Davi fala para ele: agora, meu filho, vai para casa. E Davi pensando que pelo fato dele ter ali embriagado Urias, Urias ia para casa. Mas Urias não vai, Urias vai embora. E ele vai deitar ali onde os servos de Davi descansavam, no palácio mesmo. E aí Davi fica desesperado, vendo que as suas estratégias ali não estavam dando certo para encobrir ali a gravidez de Betseba. Ele toma então a sua última decisão. Ele chama Urias, fala: Urias, eu vou te entregar um recado aqui a Joabe. Joabe era o chefe do exército de Davi, que estava na guerra contra os amonitas. E aí o texto diz que Urias, ele recebe o recado de Davi, e preste atenção, igreja, que o recado que Urias vai levar é a sua própria sentença de morte a Joabe. Porque Davi escreve ali no recado para que Joabe colocasse o próprio Urias, queria entregar a mensagem a Davi na frente da batalha. E a mensagem de Davi era para Joabe, coloque Urias aí na frente da batalha, falando o português correto aqui, coloque Urias aí na frente da tropa, para ele morrer logo. E aí o texto diz que Urias ali numa batalha contra os amonitas, ele é ferido, ele é morto. Davi, ele sabe dessa notícia, os soldados que estavam na batalha contra os amonitas voltam para Jerusalém, comunica Davi dessa morte de Urias. E Davi, por um instante ali, ele se sente aliviado, porque Urias estava morto. Em tese ele pensou: tá tudo bem, Urias morreu, ninguém vai saber desse meu adultério. Enganava-se Davi, porque diz o texto lá em 2 Samuel, capítulo 12, dos versos 7 a 10, que depois desse adultério, depois de tudo isso ter acontecido, Deus envia o profeta Natã. Natã bate lá na porta do palácio de Davi. E aí o texto diz assim: então Natã disse a Davi: você é esse homem, Davi, que tem que morrer. Perdão, irmãos, deixa eu voltar aqui. Natã, então, primeiramente ele vai, bate na porta de Davi, e aí Davi sai, e aí Natã fala assim para ele: Davi, havia na certa cidade, Davi, um homem rico e um homem pobre. E esse homem rico, Davi, ele tinha muitas ovelhas, muitos bois, muitos animais. E aí o homem pobre, Davi, da cidade, tinha somente uma cordeirinha. E o texto diz que chegando um mensageiro, um visitante à casa do homem rico, esse homem, ao invés de pegar ali um animal que era de sua posse, um cordeirinho, um animal para ali sacrificar, para ceder ali de almoço para o visitante, esse homem rico, ele vai lá na casa do vizinho pobre, pega ali a sua única cordeirinha e faz ali de preparo para que pudesse ali sacrificar.
Então Natã, ele conta essa parábola a Davi, e Davi fica indignado com isso. Ele fala, mas como assim, Natã? Esse homem que fez isso, que pegou esse animal de uma pessoa que só tinha um animalzinho do pobre, não pegando ele das suas riquezas, ele não pode fazer isso. Esse homem, Natã, ele tem que morrer. E aí, Davi, lá no capítulo 12, dos versos 7 a 10, ele disse, Davi, esse homem que tem que morrer é você. E aí diz a palavra assim, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, Natã, falando a Davi, eu ungi a você, Davi, rei de Israel, e livrei-o das mãos de Saul, dei-lhe a casa e mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel, e se tudo isso não foi suficiente, Davi, eu lhe teria dado muito mais. Porque você desprezou a palavra do Senhor, Davi, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o Eteu, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso, Davi, a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Eteu, para ser sua mulher. Então, igreja, é em meio a este contexto aqui de adultério de Davi, essas falhas de Davi, que após 1 ano e meio deste seu adultério com Betseba e dessa repreensão do profeta Natã, é que Davi aqui, igreja, ele escreve este salmo de número 51, em forma de um arrependimento, de uma oração ao Senhor, ao qual será por meio dela que nós aprenderemos aqui essa noite. O que nós, crentes em Jesus, precisamos fazer quando nós falhamos com Jesus e precisamos do renovo dele sobre as nossas vidas. Então nós vamos aprender o que nós precisamos fazermos quando falhamos com Jesus e precisamos e queremos receber o renovo do Senhor sobre as nossas vidas. Vamos ver o que Davi disse ao Senhor aí, igreja, na sua Bíblia. No Salmo 51, após pecar contra Deus por vias do seu adultério com Betseba, entre os versos de número 1 ao 5. Acompanhe a leitura comigo. E disse assim Davi ao Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, Senhor, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, Senhor, somente contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar. Pois sei, Senhor, que sou pecador, sim, desde que nasci, desde que me concebeu a minha mãe. Assim, igreja, que Davi estava expressando aqui ao Senhor, ao escrever essa oração do Salmo 51, era dizer, Senhor, eu reconheço, Senhor, que ao desejar Betseba, mulher de Urias, eu pequei contra ti. Eu reconheço, Senhor, que ao deitar-me com Betseba nos aposentos do meu palácio, eu violei a aliança que outrora havia feito com o Senhor. Eu reconheço, Senhor, que ao inclinar-me com Betseba, mulher de Urias, eu me tornei um injusto diante de ti, um falho diante de ti, um rebelde diante de ti. Por isso, Senhor, eu escrevo este Salmo de número 51, assumindo a autoria desse meu pecado, que o pecado está dentro de mim, que pequei contra ti, que falhei contra ti, que feri a tua lei. Então, igreja, perceba comigo aqui, que Davi aqui no Salmo 51, ele não oculta, igreja, o seu adultério com a pessoa de Betseba. Davi aqui, igreja, ele não escondeu as suas vulnerabilidades, ele não escondeu o seu pecado do Senhor, os seus erros do Senhor, a sua falha do Senhor, mas ao contrário, o salmista Davi informa-nos aqui no Salmo de número 51, que após ele mesmo ter ali adulterado com a pessoa de Betseba, Davi ele entrou para os aposentos do seu palácio e pegou ali um pedaço de pergaminho, e nesse mesmo pedaço de pergaminho, ele começou a escrever e dizer ao Senhor, Senhor, eu reconheço, Senhor, que ao deitar-me com Betseba, mulher de Urias, eu transgredi a sua lei. Eu reconheço, Senhor, que ao desejar Betseba, mulher de Urias, eu feri a tua santidade, eu pequei contra ti, eu falhei contra ti, eu transgredi a tua lei. Assim, queridos, o que Davi ensina-nos aqui neste Salmo 51, como primeira aplicação para nós como igreja aqui essa noite, é que não haverá, queridos, renovo do céu sobre as nossas vidas, se nós não confessarmos os nossos pecados diante do conhecimento de Deus. Queridos, se eu e você aqui essa noite, nós não nos despirmos dos nossos velhos erros, se eu e você aqui essa noite, nós não deixarmos o velho homem para trás, os nossos erros para trás, as nossas falhas para trás, os pecados para trás,
não haverá, queridos, renovo da parte do Senhor sobre as nossas vidas. Eu não sei se você já teve a experiência de levar ali o seu veículo numa loja de estética automotiva. A maioria de nós aqui temos carro. E quando a gente leva ali o carro para uma loja de estética automotiva para dar uma lavada ali mais concisa no carro, normalmente nós chegamos ali com o veículo sujo, né, cheio de manchas, cheio de pó, cheio de marcas ali do asfalto. E a primeira coisa que esse rapaz que trabalha com o veículo ali, com a estética automotiva, ele vai fazer é, antes de dar o renovo ali, passar uma cera. Nós sabemos que temos carro aqui, para dar um brilho, para dar um polimento ali no carro. Ele vai primeiro, igreja, jogar uma água e tirar todas as sujeiras do veículo, todas as manchas, todas as marcas de asfalto ali, os nódulos, as coisas que mancham o carro. E nós, igreja, nós somos esse veículo, que muitas das vezes chegamos a Jesus de modo sujo, de modo pecaminoso, com as nossas falhas, com os nossos erros, com os nossos pecados. E Jesus, antes de nos derramar do renovo sobre a nossa vida, Ele deseja antes jogar uma água no nosso coração e limpar ali as nossas falhas, e tirar de nós os nossos pecados, e tirar de nós os nossos erros, as nossas falhas, as nossas impurezas, para só assim, queridos, Ele derramar do seu renovo sobre as nossas vidas. É por isso, queridos, que Davi aqui entendendo que o renovo de Jesus, o renovo do Senhor através das misericórdias de Deus só viria sobre a sua vida quando ele reconhecesse e confessasse o seu adultério com a pessoa de Betseba. É que Davi aqui, igreja, reconhecendo que Deus ali, ele só iria clamar pela sua misericórdia, que o Senhor ali só iria perdoar esse seu adultério com Betseba. É que ele escreveu aqui esse Salmo 51 dizendo: Senhor, eu confesso, Senhor, que ao desejar Betseba, a mulher de Urias, eu pequei contra ti. Eu reconheço, Senhor, que ao deitar-me com Betseba nos aposentos do meu palácio, eu pequei contra ti, eu falhei contra ti, eu feri a tua lei. Então, queridos, o que Davi ensina-nos aqui para nós como igreja aqui essa noite é que a porta de entrada, igreja, para o renovo do Senhor sobre as nossas vidas, a porta de entrada para o renovo de Jesus sobre as nossas vidas é o reconhecimento, igreja, dos nossos pecados diante do conhecimento de Deus. Queridos, se nós desejamos receber aqui essa noite o renovo do Senhor sobre as nossas vidas, nós estamos aqui numa campanha para que nós recebamos o renovo de Deus. Nós temos diversas áreas, como o Léo mencionou aqui, na área financeira, na área sentimental, na área conjugal, na área ministerial. Nós temos diversas áreas que precisamos ser renovados em Cristo Jesus. Mas, queridos, se nós não confessarmos os nossos pecados, se nós não confessarmos as nossas falhas diante de Deus, se nós não confessarmos os nossos erros diante de Deus, queridos, o Senhor, Ele não despejará do seu renovo sobre as nossas vidas. Porque nós precisamos, queridos, como primeiro passo aqui, nos apresentar de modo puro ao Senhor. Nessa etapa que nós estamos buscando ao renovo aqui, o primeiro passo é: Senhor, eis-me aqui, Pai. Eu desejo o seu renovo, mas eu quero perdão para os meus pecados. Senhor, eis-me aqui, eu quero renovo sobre a minha vida, Senhor, mas eu reconheço as minhas falhas, eu reconheço os meus erros, ó Pai. Então purifica o meu coração, Senhor, e derrama sobre minha vida o seu renovo. Então, igreja, recapitulando aqui o que fora mencionado aqui até agora, é que o primeiro passo, igreja, grave isso na sua mente, que nós precisamos darmos ali para receber o renovo do Senhor sobre as nossas vidas, assim como Davi aqui, ele recebeu, e nós vamos ver isso. O primeiro passo, queridos, é nos apresentarmos a Jesus, e nós vamos orar aqui no final deste culto, e nós vamos falar: Senhor, perdoa as nossas falhas, Senhor, perdoa os nossos pecados, porque esse, queridos, é o primeiro passo, porque para que Jesus ele possa derramar o seu renovo sobre as nossas vidas, nós precisamos nos apresentar a Ele com corações puros. Em segundo lugar, nós vamos aprender aqui, igreja, através desse Salmo 51, que o segundo passo para nós alcançarmos o renovo de Deus sobre as nossas vidas, como Davi aqui alcançou, é clamar, igreja, por esse renovo intensamente na pessoa de Jesus. Vamos ler novamente, acompanhe comigo a leitura aí. O que Davi disse ao Senhor aqui após reconhecer o seu pecado com Betseba. Nos versos 1, 2 e 7, disse assim Davi ao Senhor: Senhor, tende misericórdia de mim, ó Deus,
Então observe aqui, igreja, Davi, ele já se chegando ao Senhor e falando com o Senhor por meio dessa oração. E aí Davi continua: por teu amor, Senhor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Verso 2, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Verso 7, purifica-me com esopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Então observe comigo aqui, igreja, nesses versos 1, 2 e 7, que após Davi aqui reconhecer o seu pecado diante de Deus, Davi agora ele busca pelas misericórdias do próprio Senhor. Vamos ler novamente para isso ficar gravado no nosso coração, nos versos 1, 2 e 7. Davi diz: Senhor, tende misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga, Senhor, as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa, Senhor, e purifica-me do meu pecado. Purifica-me com esopo, aleluias, e ficarei puro. Lava-me mais branco do que a neve eu serei. Contextualizando aqui, igreja, o que Davi estava dizendo ao Senhor aqui neste Salmo 51. Era dizer ao Senhor: Senhor, eu reconheço, Senhor, que ao desejar Betseba, mulher de Urias, eu pequei contra ti, mas tende misericórdia de mim. Ou em outras palavras, o que Davi estava dizendo ao Senhor aqui no verso de número 1, era dizer ao Senhor: Senhor, eu reconheço, Senhor, que ao desejar Betseba, mulher de Urias, eu transgredi a sua lei, eu falhei contra ti, eu pequei contra ti, mas mesmo sendo falho, Senhor, diz Davi aqui no verso de número 1, eu busco a tua presença por perdão para os meus pecados, por misericórdia para a minha vida e por salvação para a minha alma, aleluias. Assim, queridos, Davi ensina-nos aqui nessa poesia, nesse cântico, é que, como segunda aplicação para nós como igreja, é que o renovo que nós estamos buscando aqui, igreja, todas as quartas-feiras, ele precisa ser buscado exclusivamente na pessoa de Jesus. Queridos, a renovação da sua alma, ela precisa ser buscada em Cristo Jesus. A renovação do seu coração, o renovo para seu cansaço, o renovo para suas emoções, o renovo para o seu casamento, o renovo para a sua família, a sua reconstrução, igreja, o seu recomeço, a força que você necessita, a paz que você precisa, o alívio que você está buscando, o socorro que você está buscando, ele precisa ser buscado na pessoa de Jesus, no poder de Jesus, na graça de Jesus. Tem uma frase, igreja, do pastor Carlos Vailate, onde ele ali comentando sobre esse Salmo 51, igreja, ele diz que tudo o que provém de Jesus sobre a vida do crente é graça, mas não é de graça. Porque graça é favor de Deus, e as virtudes de Jesus são poder, e o poder de Deus precisa ser buscado pelos crentes em Cristo Jesus. O que o pastor Carlos Vailate está dizendo-nos aqui, igreja, é que Jesus, pela sua graça, ele perdoa os nossos pecados, assim como ele perdoou aqui os pecados de Davi, a saber no verso de número 1. Mas o que nós precisamos fazer é buscar por esse perdão na pessoa de Cristo Jesus. Queridos, pela graça, Jesus ele tem renovo para a sua vida. Pela graça, Jesus ele tem renovo para o seu coração. Pela graça, Jesus tem renovo para os seus sentimentos. Jesus tem renovo para as suas limitações. Jesus tem renovo para as suas fraquezas. Jesus tem bálsamo para as suas feridas. Ele tem cura para as suas enfermidades. Alegrias para as suas tristezas. Socorro para as suas angústias. Socorro para as suas angústias. Solução para os seus medos. Mas o que você precisa fazer aqui, igreja, a partir dessa noite, é buscar por essa presença de Jesus, é buscar por essas benesses de Jesus, é buscar por tudo isso que nós mencionamos aqui. Se nós ficarmos parados, igreja, esperando cair do céu, as coisas não vão acontecer. Mas como Davi aqui no Salmo 1, após pecar contra Betseba, ele entrou nos aposentos do seu palácio, como mencionei aqui, pegou um pedaço de pergaminho e começou a escrever: Senhor, tende misericórdia de mim, ó Pai. Senhor, eu errei, eu sou falho, mas eu busco a Ti pelo meu perdão, eu busco a Ti pelas suas misericórdias, eu busco a Ti pelo seu renovo, eu busco a Ti pelo seu perdão, Senhor. E quando você se dispor, igreja, para buscar a Jesus,
quando você se prontificar, quando você se colocar de pé, quando você tiver forças ali, disposição para encontrar-se com Jesus, aleluias, e encontrar-se com Ele, diga para Ele: Jesus, traz renovo para as minhas fraquezas. Jesus, traz renovo para as minhas emoções. Jesus, traz renovo para as minhas angústias, traz renovo para as minhas fraquezas, traz renovo para as minhas amarguras, renovo para a minha limitação, Jesus, renovo para a minha insuficiência, renovo, Jesus, para as minhas enfermidades, para a minha ansiedade, para o meu renovo, Senhor, aleluias. Lá em 2 Crônicas, igreja, no capítulo 7, 14, quando o rei Salomão ali, ele acabara de erigir o templo em Jerusalém, o próprio Senhor, ele fez ali uma exigência a Salomão, e dizendo: Salomão, eu só manifestarei a minha glória neste templo, Salomão, que você acabara de erigir, quando o meu povo, Salomão, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Querido, se você deseja o seu renovo de Jesus sobre a sua vida, se você deseja ser renovado aqui essa noite, nós estamos buscando isso aqui, eu creio que hoje o Senhor mudará vidas aqui essa noite. Se você deseja buscar esse renovo em Jesus, buscar esse renovo que você está procurando, buscar por esse renovo que você está necessitando, queridos, busque-o na presença de Jesus, se disponha, coloque-se na madrugada em oração, saia do comodismo, saia ali do comodismo espiritual e comece a buscar a Jesus nas madrugadas, igreja. Então, recapitulando aqui, igreja, o que nós aprendemos aqui até agora é que se você quiser alcançar o renovo, há uma cronologia aqui que Davi usou no Salmo 51, há uma sequência que Davi usou aqui, eu quero apresentar isso para você. O primeiro passo é reconhecer as nossas falhas diante de Deus. E o segundo passo que nós precisamos fazer, como nós aprendemos aqui, depois de reconhecer as nossas falhas, é buscar por esse renovo, é sair da zona de conforto, é sair ali do nosso comodismo espiritual, porque muitas das vezes nós estamos querendo algo novo, nós queremos que o Senhor trabalhe sobre as nossas vidas, mas nós não estamos fazendo nada diante do Senhor. E o terceiro ensinamento que este salmo nos traz, é que se nós buscarmos por esse renovo, igreja, preste atenção nisso aqui, dentro dessa metodologia que Davi usou aqui, reconhecendo o nosso pecado, buscando por esse renovo na presença de Cristo Jesus, o Senhor graciosamente, igreja, Ele despejará do seu renovo sobre cada um de nós aqui essa noite. Você crê nisso? Você crê? Vamos ler novamente o que disse Davi ao Senhor aqui nos versos 1 a 10. E disse assim Davi ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, Senhor. Lava-me de toda a minha culpa, Senhor, e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo, Senhor, reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, Senhor, somente contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador, Senhor, desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejo a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo, Senhor, e ficarei puro. Lava-me mais branco do que a neve eu serei. Faz-me ouvir de novo, Senhor, júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto, Senhor, dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Verso 10, igreja, preste atenção o que Davi fala aqui. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. E a ideia, igreja, da palavra estável aqui, escrita por Davi, no verso de número 10, do hebraico, ela significa firme, forte, disposto, inabalável. E nós vamos perceber que o Senhor aqui, Ele a atender aqui esse pedido de Davi no Salmo 51, por um espírito estável, por um espírito reto, por um espírito disposto, por um espírito inabalável. Porque nós vamos observar, igreja, que Davi, após receber essa repreensão do profeta Natã por conta do seu adultério com a pessoa de Betseba. Preste atenção nisso aqui, igreja. Davi, ele perde o seu filho, fruto do seu adultério com a mulher de Urias.
Davi ele passa por crises familiares, como por exemplo, a rebelião do seu outro filho Absalão, que tentou usurpar ali o seu trono. Davi ele sofre com o segundo luto pela morte de seu filho Absalão. Davi ele sofre com desgastes emocionais por conta das crises do seu reinado. Davi ele sofre com cansaço físico. Davi sofre com cansaço mental. Sofre com desamparo. Sofre com a revolta do seu povo. Sofre com suas angústias. Sofre com os seus medos. Sofre com suas aflições. Sofre com as suas preocupações. Mas mesmo assim, aleluias, mesmo diante de todas essas adversidades aqui, igreja, que eu acabara de mencionar, Davi já no finalzinho da sua trajetória como rei de Israel, lá em 2 Samuel 23, os versos 1 a 7, ele teve forças para escrever, ele teve forças para compor, ele teve forças para recitar o que muitos eruditos defendem como cântico, como uma poesia escrita pelo próprio Davi, ao qual eu gostaria de compartilhar com você aqui essa noite. Então abra sua Bíblia com calma lá no livro de 2 Samuel, nos versos de 23, no capítulo 23, perdão, irmãos, dos versos de 1 a 7. Livro de 2 Samuel, capítulo 23, versos de 1 a 7. E diz assim Davi ao Senhor em suas últimas palavras, igreja, o fim da trajetória de Davi aqui, como rei de Israel. Palavras de Davi, filho de Jessé, palavras do homem que foi exaltado, do ungido pelo Deus de Jacó, do cantor dos cânticos de Israel. O Espírito do Senhor falou por intermédio de sua palavra, falou por meu intermédio, o Espírito do Senhor falou por meu intermédio, e a sua palavra esteve em minha língua. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse: quem governa o povo com justiça, quem governa o povo com temor de Deus, é como a luz da manhã ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens. É como a claridade depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. A minha dinastia, diz Davi aqui no finalzinho da sua trajetória, está de bem com Deus. Ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos. Certamente fará prosperar em tudo e conceder-me tudo quanto desejo. Mas os perversos, diz Davi aqui, serão lançados fora como espinhos que não se ajuntam com as mãos. Quem quer tocá-los usa uma ferramenta ou um cabo de madeira de lança. Os espinhos serão totalmente queimados onde eles estiverem. Mas o que chama-nos a atenção aqui, igreja, neste cântico, nessa poesia, nessas últimas palavras de Davi aqui em 2 Samuel 23, dos versos 1 a 7, não são os argumentos apresentados por Davi aqui nessa poesia. Não é a teologia desse cântico. Não é a doutrina dessa poesia, não é a revelação desse belo cântico, mas o que chama-nos a atenção aqui, igreja, nesse cântico, nessa poesia, escrita por Davi aqui já no finalzinho da sua trajetória, é que Davi aqui, igreja, como mencionei agora há pouco, após ele ter passado pela dor do luto, após ter perdido ali os seus respectivos filhos, que mesmo após Davi ali ter sofrido com a implacável perseguição de seus familiares, que mesmo após Davi ali ter sofrido com a traição de seus entes queridos, ter sofrido com desgastes emocionais, ter sofrido com crises existenciais, ter sofrido com a questão do desamparo, ter sofrido com a questão do desamor, ter sofrido com conflitos políticos, e com ele as suas angústias, e com ele a sua tristeza, e com ele a sua solidão, a sua solitude, a sua preocupação, a sua aflição, as suas desilusões. Davi ainda assim, queridos, aqui em 2 Samuel 23, dos versos de número 1 ao 7, ele teve forças para escrever, ele teve forças para compor, ele teve forças para recitar esse cântico aqui, mas por conta do espírito reto, do espírito inabalável, do espírito forte e firme que o Senhor havia concedido a ele aqui, como nós aprendemos, quando ele havia clamado aqui ao Senhor no Salmo 51, no verso de número 1. E trazendo essa aplicação para nós como igreja aqui essa noite, eu gostaria de lançar sobre o seu coração, igreja, sustentado nessa palavra que foi ministrada aqui essa noite, que as lutas que você está passando, elas não impedirão de você entoar cânticos ao nome santo do Senhor. As adversidades que você está passando,
as lutas que você passou, as tribulações que você passou, as provas que você passou, as tempestades que você passou, elas não calarão a sua adoração, porque Jesus, a partir dessa noite, Ele irá lhe conceder um espírito reto, Ele irá lhe conceder um espírito estável, Ele irá lhe conceder um espírito firme, Ele irá lhe conceder um espírito inabalável, Ele irá lhe conceder um espírito resiliente aqui essa noite. Então, queridos, receba aqui essa noite o renovo do Senhor sobre o seu cansaço, o renovo do Senhor sobre as suas emoções, o renovo do Senhor sobre as suas angústias, o renovo do Senhor sobre os seus medos, o renovo do Senhor sobre as suas preocupações, o renovo do Senhor sobre o seu cansaço, sobre o seu medo, aleluia, sobre as suas decepções. Receba, queridos, o renovo de Jesus aqui essa noite sobre a sua vida. Lá em Marcos capítulo 5, igreja, essa história todos nós conhecemos. A partir do verso 25, ali a Bíblia vai nos dizer que certa feita havia uma mulher que sofria com um fluxo de sangue há 12 anos. E essa mulher já gastara ali tudo que ela tinha com os médicos. E o texto diz que Jesus ali estava indo curar a filha de Jairo. E essa mulher ouviu falar que Jesus, ele estava passando ali à beira do caminho. E o texto diz que uma multidão acompanhava Jesus. E essa mulher ousadamente ali rompeu as barreiras, começou a passar ali no meio da multidão, a romper a multidão. E ali o texto diz que ela tocou na hora de Jesus e imediatamente a sua hemorragia ela foi cessada. E essa mulher aqui, igreja, ela recebeu o renovo de Jesus através da sua cura. No mesmo livro de Marcos, capítulo 2, nós vamos ver ali também um texto conhecido como o paralítico de Cafarnaum. A Bíblia diz que certa feita Jesus estava numa casa, ministrando ali aos fariseus, e as pessoas que ali estavam, e trouxeram a Jesus um paralítico carregado por 4 homens. E diz o texto que Jesus estava ministrando ali, quando de repente subiram o paralítico até o telhado, e ali desceram o telhado, desceram o paralítico até Jesus. Jesus olhou para esse paralítico e falou: filho, os teus pecados estão perdoados. E o texto diz que os fariseus começaram ali a razoar entre si, questionando a Jesus o porquê que Jesus ali havia perdoado os pecados do paralítico. E Jesus olha para ele e fala: olha, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Eu digo ao paralítico: levanta, toma a tua maca e anda. E esse homem recebeu aqui, igreja, o renovo de Jesus sobre a sua vida, que recebeu ali o perdão para os seus pecados e a sua cura física. E o mesmo Deus, igreja, que operou na vida do paralítico de Cafarnaum, o mesmo Deus que operou ali na vida daquela mulher que há 12 anos padecia com fluxo de sangue, o mesmo Deus que renovou ali a questão existencial dessas duas pessoas, é o mesmo Deus que Ele renovará aqui as suas necessidades. Você crê nisso? Então coloque-se de pé que eu quero orar pela sua vida.